Recording in progress. E a gente vai trabalhar com. Eu acho que procurei o flipchart, mas eu não achei. Então, a gente vai trabalhar com como se fossem três esferas. A esfera mais embaixo, como somos nós, a humanidade. Uma esfera intermediária, que a gente vai chamar de hierarquia. Ela pode ser conhecida como espiritualidade, ela pode ser conhecida como grande fraternidade branca, como irmandade oculta, enfim, tem muitos nomes. Né? São esses seres que cuidam do plano do nosso planeta. E um ponto ainda mais elevado, que a gente vai chamar de Shambhala, que tem a ver com vontade, algo ainda um pouco mais abstrato para a gente. Tanto é que a gente quase, nas nossas meditações, né, a gente não usa esse centro, mas nos períodos de lua cheia, essa realidade, essa possibilidade se apresenta. Por quê? Na verdade, não tem muito a ver com a lua, né? Tem como fato de que, nos períodos de lua cheia, o Sol, a Terra e a Lua ficam alinhados. Então, não existe nenhuma interferência lunar na energia solar. Ou a gente pode chamar de espiritual, porque, pensando de uma forma concreta, né, o Sol que traz vida na Terra. A gente só vive, só existe manifestação aqui por conta do Sol. Então, simbolicamente, quando ocorre esse alinhamento, as energias espirituais afluem com mais facilidade para a gente. Elas podem ser melhor absorvidas, recebidas, então por nós também manejadas, trabalhadas. Então, essa é a simbologia. Por isso que nos períodos de lua cheia a gente costuma se reunir, porque facilita essa conexão com energias mais sutis, que, se não for desse período, são relativamente obstruídas pela energia lunar ou pela energia que a gente pode chamar de mais emocional. Amigo, antes da gente começar, pessoal, só confere se o celular está no silencioso ou no modo avião, desligado, e despertadores também. Porque às vezes a gente está no meio da meditação e tem uma interferência. Obrigada. Oi? Tá com frio? Quer que aumente um pouquinho? Então, avisando, tá, gente? Se tiver. Luca. Procure uma posição confortável, convide o seu corpo a relaxar. Observe internamente se há algum ponto de dor, tensão ou desconforto. E se houver, relaxe. Faça algumas respirações mais profundas, lentas e rítmicas. Enquanto você observa o seu movimento respiratório, procure se desidentificar, se desconectar de todos os conteúdos transitórios, sejam eles expressos através de pessoas, lugares ou situações, através de seus pensamentos, ações ou sensações. Procurando desenvolver um olhar do observador silencioso e desapegador.
Observe as sensações do seu corpo sem querer controlá-las. Observe as emoções que se apresentam sem querer dominá-las. Observe os pensamentos que se apresentam sem tentar suprimi-los. Apenas observe. Mantenha a sua respiração lenta e profunda. E eleve, então, o seu olhar interno para o topo da cabeça. E a partir deste ponto, imagine um cordão luminoso, dourado, que se eleva e transpassa, permeia seu corpo, suas emoções, seus pensamentos. E se encontra com um pequeno sol radiante, com o seu eu mais profundo e verdadeiro, uma fonte inesgotável de luz, de amor e de vontade. Vá se reconhecendo como um ser atemporal, espiritual. E vá permitindo que a sua consciência se expresse com liberdade na mente, nas emoções, por cada situação que se apresentar, de acordo com cada demanda, mas com liberdade interna. De forma um pouco mais específica, imagine a luz da alma afluindo e permeando os seus pensamentos, iluminando, harmonizando, apresentando novas perspectivas e possibilidades, tornando a sua mente mais inteligente, mais concentrada, mais eficiente. Agora imagine o amor afluindo, permeando as suas emoções, curando, aliviando, harmonizando, purificando, preenchendo, fortalecendo, de modo que cada vez mais você seja menos reativa, reativo aos impulsos, estímulos e pressões externas, mais responsivo a valores tais quais a compaixão, a empatia, o altruísmo, o amor. E se conecte com a qualidade e vontade. E imagine-a se expressando como um propósito para a sua presente vida.
Imagine esse propósito se expressando através de um plano traçado pela sua alma. E imagine este plano inspirando a sua vida externa. Promova nesses próximos instantes um espaço interno de alinhamento entre vontade, propósito, plano e expressão material. Então, mais uma vez, eleve o ponto de atenção da sua consciência ao ponto entre as sobrancelhas. E imagine se reunindo neste ponto a luz, o amor e a vontade afluentes da sua alma, como que se eles se sintetizassem nesse ponto. E imagine-os então se irradiando ao seu irmão ou irmã de grupo à sua direita, de modo que construamos um grande anel luminoso, dourado e grupal, como se fosse vágina grupal. E neste ponto circulam livremente a luz, o amor e a vontade, que cada um de nós contribui de forma única e peculiar. Nos inspirando mutuamente. E o livre circular destas energias promove um force ascendente que eleva ainda mais o grupo ao eu superior vital, como se fosse a soma ou a junção do eu superior de cada um de nós, no mesmo propósito, com a mesma intenção, com o mesmo amor nessa parte. E o eu superior global responde a esta invocação do grupo, irradiando o seu amor e sua sabedoria, nos impactando, nos inspirando. E, como um único grupo, nós ampliamos ainda mais o nosso olhar e nos reconhecemos como parte de um grupo mundial, planetário, em unidade com todos aqueles seres humanos que trabalham consciente ou inconscientemente pela evolução, pelo amor e pela bondade em nosso planeta. Nós vamos imaginar este grupo mundial como uma rede de trama triangular, também de luz dourada, que envolve e abraça a Terra. E como este pequeno grupo, nós oferecemos
o nosso amor, luz e vontade a esse grupo mundial, nos reconhecendo como parte dele. Da mesma forma, nos permitimos ser inspirados pelas qualidades já desenvolvidas por esses inúmeros indivíduos e grupos.
E as energias extraplanetárias da constelação de Touro afluem através de Shambhala. São irradiadas à hierarquia, focalizadas no Cristo. E o Cristo as irradia ao novo grupo de servidores do qual fazemos parte, potencializando a ação desse grupo e iluminando. E, como parte deste grupo, a tarefa que nos cabe é funcionar como tradutores desta excelsa energia, de modo que, através da mente, ela possa ser melhor compreendida pela humanidade. A qualidade ou nota-chave espiritual de Touro diz: eu vejo. E quando o olho está aberto, tudo é luz. Eu vejo. E quando o olho está aberto, tudo é luz. Sim. Entramos na etapa da nossa para melhor compreender o que significa esta nota-chave, a constelação de Touro. E eu os convido, então, a servir juntos agora, através da reflexão. Subir no seu ritmo, voltando a perceber o corpo, sensações, despertando os seus sentidos. Bem, como quem pede, tá? Fio aí. Assim? Colocado em cima, vai ficar calor, vocês já A gente está no segundo signo do ano astrológico. A gente começou o ano astrológico em Áries, agora a gente está em Touro. Tá bom? Tá. Desde a meditação. Perfeito. Então a gente diz que em Áries é aquele ponto de luz que é, ao mesmo tempo, muito potente, porque irrompe, né, as barreiras para se manifestar, mas ainda é meio vacilante, porque ainda é o comecinho de toda a jornada. Então, Áries tem a força para abrir, mas em geral não tem muita consistência, muita constância. Estou falando como só em Áries. Posso falar bem sobre isso. E aí, a gente viu Tá fácil. uma missão puxada nesse canto. E aí, então, em Touro, o que acontece? A gente tem esse segundo signo, que é um signo de estabilidade. Então, é como se aquela energia primeva que vem potente, agora ela já fez o papel dela. Então, ela precisa de um terreno fértil, saudável, de nutrição, né, para que ela possa crescer e depois continuar essa nossa jornada ao longo dos 12 signos. Então, o Touro tem muito a ver com acúmulo de experiências.
especialmente se ele estiver no nosso mapa, no nosso ascendente, porque ele vai oportunizar uma riqueza de experiências, e aí, depois, né, em Escorpião, que é o oposto de Touro, ocorre meio que Touro é abundância, Escorpião é escassez. Você tem que tirar, destilar tudo isso que você experienciou. Então, vamos pensar como se fosse uma planta que a gente vai extrair um óleo essencial, né? A gente tem um monte, a gente plantou tudo em Touro. Aí lá em Escorpião a gente vai fazer o óleo essencial. Então tá aquela montanha de plantinhas e comidinho assim. Mas tá bom, cada uma começou. Isso é importante. Tudo tem o seu. Tudo tem o seu momento, né, Betinho? Mas Touro tem a ver com isso. E quando a gente fala nesse pensamento semente, eu vejo, e quando o olho está aberto, tudo é luz, tem a ver com essa visão. Então a gente pode interpretar aqui, tem a ver com esse centro aqui, ou esse chakra, e ele é associado a uma visão. E aí, muito erroneamente, eu sei que quem conhece sabe, que as pessoas pensam que, eu abri seu terceiro olho, eu joguei isso. Tem a ver com a nossa capacidade de enxergar além das aparências. Então, simbolicamente, a gente tem um triângulo aqui, né? Onde a gente tem uma polaridade, outra e um ponto de síntese. Então, quando a gente diz eu vejo e quando o olho está aberto, tudo é luz, é porque a gente está enxergando para além das ilusões que se apresentam, para além das polaridades. A gente está enxergando esse direcionamento, essa vontade amorosa divina por trás de todos os acontecimentos. Naturalmente, isso requer para a gente muito treino. Porque a gente é impactado o tempo todo por estímulos, emoções. Nós mesmos temos as nossas autocriadas e isso vai se somando. E muitas vezes a gente vai ficando com a nossa visão distorcida e a gente acaba por se distrair mesmo do nosso propósito, da nossa verdade, da nossa essência. Então, em Touro, no Festival do Exato, a gente diz que é o momento mais oportuno de iluminação do ano, além, claro, da própria presença do Buda, que a gente vai falar um pouquinho depois, mas mesmo que não houvesse Buda, se a gente estivesse só pensando na constelação de Touro, ainda assim seria o momento mais oportuno para a gente se iluminar, porque é o momento onde a nossa alma, como se ela falasse, cara, não faça além. Sai um pouco das aparências, vai para a essência, vai para a síntese. E é isso que a gente, então, procura fazer no signo de Touro. E aí, quando eu vejo, naturalmente, nesse olho aberto, quando eu vejo, tudo é luz, porque tudo faz sentido, tudo está dentro do propósito, tudo tem o seu dharma, tudo está dentro do plano de amor. Então, vou ler um pouquinho só para ficar, O foco só acontece se aprendermos a controlar a nossa mente e o caos que ela pode criar nas nossas emoções. Então, esse também é um ponto de foco, de atenção, de concentração. Tanto se a gente for pensar como os indianos, pensando em chakra, mas se a gente for pensar também na neurociência, essa é a parte do nosso cérebro que é responsável pelo foco, pela atenção sustentada, concentrada. Então, quando a gente pensa em colocar nossa atenção aqui para esse foco, a gente está falando também em relação ao corpo. Só que a gente só consegue fazer isso quando, em alguma medida, a gente está desidentificado. Porque se a nossa atenção está periférica, se eu estou aqui, a flor da pele, qualquer coisa que chegue ali eu vou responder. E a gente parece que tem uma cultura que a gente tem que responder a tudo, Qualquer coisa, se a pessoa te falou alguma coisa, você tem que dar uma resposta. Se lê uma coisa, você tem que opinar. E às vezes não tem, Imediato, Será que precisa? Será que vai ser bom? Quem será que vai ganhar com isso? Então, um dos pontos principais para a gente caminhar um pouquinho mais para a nossa própria iluminação é a gente sair um pouco da nossa periferia e vir um pouquinho para o centro. Não tapa assim para trás. E procura funcionar como um observador, que é o que a gente fala nas nossas meditações. Sempre tem essa etapa. Procura se desidentificar. O que é isso? Sai um pouco. Você é algo além do seu corpo. Você é algo além das suas emoções. Você é algo além da sua mente. Então, a gente precisa de tudo isso, óbvio, A gente vive aqui. A gente precisa estar identificado com os nossos papéis, com os nossos corpos, mas a gente é algo além disso.
Então, o controle da mente começa com o desejo de fazer. Mas, para que realmente aconteça, a gente precisa de vontade. Tanto desejo quanto vontade são aspectos emocionais, cuja luz deve esclarecer e controlar. Obrigado. Então, quando a gente fala sobre iluminação, naturalmente vem para a gente a presença do Buda. Do mesmo jeito que quando a gente pensa em amor, vem naturalmente para a gente a presença do Cristo. E o Buda, ele traz um dos seus principais discursos, ele fala sobre as 4 nobres verdades. E ele fala que a primeira nobre verdade é a origem do sofrimento, a existência do sofrimento. E ele fala que a origem do sofrimento é o desejo. Então, de novo, né? Por que é o desejo? Porque o desejo rouba a minha consciência. Quando eu desejo algo, eu projeto a minha consciência de mim para algo que é externo a mim. Uma pessoa, um objeto, um lugar, não importa. Mas ele não está mais aqui. Né? A minha consciência passa a estar em outro lugar. É muito diferente. Eu posso desejar, eu quero uma coisa, né? Eu me organizo e paro. É muito diferente. Agora, quando eu fico obcecado, né? Quando a minha atenção é roubada por esse desejo, aí é a origem do sofrimento. Por quê? Porque eu estou longe do meu centro. Não é porque é errado, não é porque é pecado, não é nada disso. É só porque a minha consciência não está mais aqui. Ela está fora de mim. Fora de mim eu não tenho controle. Né? Vou depender dos acontecimentos, do plano, da vontade do outro. Eu perco a minha liberdade. E aí ele fala, então, que é possível, a terceira nobre verdade é que é possível sair desse sofrimento, e ele apresenta o que ele chama de caminho óptuplo. A gente vai ver depois também um pouquinho, mas através desse caminho óptuplo a gente consegue quebrar essa roda, ou samsara. Né? O Buda, quando ele veio à manifestação, ele já estava liberto dessa roda do samsara. Ele já não precisava mais vir a encarnar para aprender igual a gente. Né? Mas ele veio por conta de uma demanda invocativa. Havia uma geração de pensadores e filósofos indianos que não se conformavam com aquela realidade. Porque a Índia é uma das culturas mais antigas do nosso planeta, né? Uma das civilizações mais antigas. E ela sempre foi cheia de contrastes. Então, muita sabedoria, muitos sábios estão aqui. Diferente do budismo, que tem uma figura central, ou do Cristo, ou do Islã, ou mesmo do judaísmo, que embora tenha algumas mais, mas são poucas, no hinduísmo você tem uma série de figuras centrais. Você tem uma série de sábios. Você não pode dizer, o hinduísmo começou com Krishna. Não é verdade. O hinduísmo começou com Shankaracharya. Não é verdade. Com Vyasa, enfim, tem vários aqui que a gente poderia citar. Mas o hinduísmo é uma religião mais plural do que as outras que a gente está acostumado. Mas ele tem certos princípios. Então, sempre houve muitas manifestações de sabedoria na Índia. Mas, por outro lado, também sempre muita pobreza, muita desigualdade. Né? Então, essa demanda invocativa dos filósofos pensando sobre o sofrimento da Índia, das pessoas, trouxe a presença desse grande avatar. Então, que foi o Buda. Então, esse ser, ele respondeu a uma demanda invocativa daquele povo, daquela comunidade, e veio, então, expressar uma resposta para isso. Claro que ele não veio, né? Simplesmente falou, vamos lá, todo mundo viu. Mas eu veio trazer ferramentas para que a gente fizesse o nosso trabalho com mais clareza. Então, quando a gente pensa nesse festival de Vesak, nessa aproximação maior do Buda, a gente pode pensar em que medida que a gente está tão conectado com os desejos, em que medida que a gente já começa a se desconectar disso, em que medida que a gente já está caminhando nesse caminho óptimo, que a gente vai ver melhor. Então, a gente já passa, a gente só não sai do nome. Né? Talvez um ou outro passo a gente já faça. Então, aqueles que a gente já consegue fazer um pouquinho, que a gente consiga se fortalecer. E aqueles que a gente ainda está meio vacilante, que a gente possa olhar melhor para eles. Então, agora uma coisa importante falando do desejo, né? Para a gente se observar, especialmente nesses dias. À medida que a luz desce para o plano emocional, os nossos desejos são impactados. Então, o que acontece? Tem aqueles memes, né? Que todos só querem comer, fica lá.
Então, é um pouco disso. O que que acontece? À medida que essa qualidade ela vai se expressando, quando ela chega no nosso nível emocional, de personalidade, ela tende a trazer uma influência para os nossos impulsos, sem considerar se esses desejos vão ajudar a gente a seguir um caminho espiritual ou afastar. Porque ela vem, né? Vamos pensar, a gente fez esse alinhamento, então vamos pensar que ela segue esse caminho. Ela está seguindo, mas à medida que ela vai encontrando cada nível de consciência, ela vai respondendo de forma diferente. Então, se a minha consciência está muito focalizada no desejo, eu vou ter um aumento disso. Se eu já estou um pouco menos focalizado no desejo, um pouco mais no desapego ou na luz, isso também vai ter um impacto, só que mais positivo para mim, porque depende muito de onde está o ponto da minha consciência. Então, de qualquer forma, nós não somos seres estáticos, inertes, a gente tem momentos ou áreas em que a gente está mais desenvolvido, outras menos. Então, é importante a gente ter esse olhar de, durante esse mês de touro, ficar ainda mais atento aos impulsos, aos desejos que vêm para a gente e não responder prontamente a eles. Perceber, pensar, será que isso é bom para o maior número possível de pessoas? Porque uma das coisas que a gente vai falar depois do trabalho de Hércules, relacionado a esse signo, por exemplo, citando uma outra civilização, a civilização grega, é que a missão dele, ele tinha que pegar um touro que estava na ilha de Creta, ilha, indivíduo separado, e levar para o continente, a touro. Então, o que significa isso? O que significa levar um touro ou o desejo da ilha para o continente? Significa transformar os meus desejos em aspiração. O que é aspiração, Paulo? Aspiração é quando eu penso no bem comum. Então, uma das oportunidades desse mês de Besar, desse mês de touro, é a gente ir fazendo esse movimento. De não pensar apenas nos meus desejos, mas que os meus desejos estão alinhados com o bem comum. Os meus desejos podem beneficiar um número cada vez maior de pessoas. Dentro da minha esfera de atuação, dentro daquilo que é possível para mim, não adianta também a gente criar uma utopia ou algo que não vai ser possível realizar. Né? A partir de onde eu estou, a partir do calibre da minha vida, do que eu posso fazer, como que eu posso dar esse próximo passo? Que é tentar atingir o maior número possível de pessoas no sentido da minha vontade, né, do bem comum. Então, perceber qual é o desejo correto e evitar ficarmos viciados em quaisquer desejos específicos. E, de novo, talvez isso tenda a aumentar para a gente, né, por conta dessa influência da constelação. Então, é um momento de atenção para a gente em relação ao desejo. Se vocês quiserem, sempre podem perguntar, tá bom? Estamos falando que E aí, como a gente está nesses 2 dias de preparação, eu coloquei essas 3 questõezinhas só para a gente não precisa ver, né, no caderno, é só para a gente se observar, especialmente hoje e amanhã. Qual é, especificamente, a principal vibração do meu emocional que eu desejo superar hoje? O que parece para mim? Qual é a emoção que parece para mim que está se constituindo em um obstáculo? Que parece que rouba mais a minha atenção, que parece que rouba mais o meu melhor, mais a minha energia. Então, vamos pensar nisso. Depois a segunda, né? Já ao contrário. Qual que é a emoção que está presente em mim que eu falo? Essa eu até que posso ajudar um pouquinho, né? Dividir com outras pessoas. Já tem pelo menos uma sementinha, talvez de empatia, talvez de coragem, talvez de altruísmo, talvez de confiança, não sei, né? De compaixão, que eu já sei que vai, tá bom, tá? Pode melhorar sempre, mas até como. E qual é a vibração ou a qualidade emocional que eu percebo que está fazendo falta para mim? Então, a terceira, ela se relaciona bastante com a primeira. Né? Porque, em geral, por exemplo, eu vou colocar hipoteticamente, se eu escolhi o medo, talvez esteja me faltando coragem, por exemplo. Né? Então, é só para a gente fazer um exercício mesmo de autoobservação para esses 2 próximos dias, especialmente, que a gente pode ser impactado. Lembra que eu falei que o Buda respondeu a uma demanda educativa?
ativa daquele grupo de pensadores, quando a gente pensa, quando a gente observa, quando a gente se interioriza, né? Quando a gente clama para a nossa alma, ela responde. Porque a invocação é feita daqui para cá. Então, é uma lei. Né? Eu invoco, existe uma resposta, ou uma evocação. Então, quando eu faço esse movimento interno, de dúvidas que eu tenho, de questionamentos, ou de algo que eu almejo, sinceramente, construir, florescer, vai vir. Não tem como a gente pensa. Mas, com certeza, através de situações que eu vou poder experimentar isso com mais potência, com mais clareza, com mais vontade. Então, especialmente, né, nesse momento do ano, isso já é uma lei que ocorre naturalmente. Quando a gente pensa que a gente está num momento mais oportuno, isso se torna ainda mais potente. Porque cada um de nós tem os nossos ciclos. Mas quando a gente consegue alinhar o nosso ciclo com os ciclos maiores, tanto melhor é o aproveitamento, tanto maior é a economia de energia. Lembra que as nossas avós sempre falavam, come a fruta na época. Por quê? Porque ela está pronta para a gente, né? Ela está no melhor doçor, ela está na melhor qualidade, está tudo melhor. Então, quando a gente consegue aproveitar os nossos ciclos internos com os ciclos maiores, tanto melhor. E a gente está vivendo um ciclo maior, que é o Festival de Rezar. Outras qualidades ou características de touro também no nível material, tá? Então, a gente falou do desejo, aqui, tentação, eu nem gosto dessa palavra muito, não sei se eu falei. Tentação e beleza. Porque touro também é um signo ligado, né? Aos prazeres de modo geral e também a busca pela beleza. Então, o mundo está cheio de tentações que podem nos fazer, nos dominar e fazer com que nos desviemos das nossas prioridades, né? E aí, o que acontece? Muitas vezes, essa qualidade de touro, do foco, né? Tem gente, outra coisa dos memes, né? Touro é teimoso, não tem isso? Porque ele vai lá e o negócio vai, é tinhoso. E é esse foco, né? Do ponto de vista espiritual, é o foco. Mas se estiver no nível da personalidade, é o foco aqui, né? Mas que vai ficar obstinado para conseguir. Então, também uma atenção para a gente, né? Ficarmos menos obstinados e mais focados. Resistir à tentação é especialmente difícil em touro, considerando que, junto com Libra, são signos ligados à beleza, que deve ser naturalmente apreciado. Mas, no nível da personalidade, o taurino faz da beleza uma busca e uma quantidade considerável de tempo é gasta tentando parecer belo e atrair pessoas e objetos bonitos. Então, no nível de personalidade, tá? A gente está falando aqui, depois a gente vai explicar. Não é só isso, tá? Mas, em geral, é uma coisa que acontece. A taurina gosta de parecer bela e ela busca beleza, em geral. Todo mundo é assim, né? Um pouco. E nesse mês todo mundo é taurino. Estamos todos nós sob influência de touro. Então a gente não disse, a gente dizer que a gente é uma coisa ou outra só é muito limitado, porque a gente tem todas essas qualidades, esses dois arquétipos presentes para a gente. Também a mesma coisa, né? A busca também pelo luxo, por riqueza, e aí às vezes também vai tirando um pouco o foco. E o touro, se a gente olhar o animal, é um animal muito robusto, né? Ele é um animal que tem uma capacidade de atração. Então, ele vai, em geral, ele é munido, em geral, com muitos recursos para conseguir alcançar mesmo os objetivos. Ele tem, sabe aquela carta do tarô, que é o mago? Que tem tudo ali na mesinha? Então, agora eu preciso disso. O touro é um pouco isso. Ele tem uma característica de fartura, de recursos também. Então, é como se ele tivesse mesmo muitos recursos à disposição para alcançar os seus objetivos. Isso é trazido também por Vênus e por tudo mais. Então, também é um ponto de atenção. Como é que eu estou utilizando os meus recursos? Eu estou utilizando da melhor forma para um número maior possível de pessoas? Então, isso chama atenção para a gente também. Não só para os taurinos, mas para todos nós nesse mês. E não só recurso material, né? Exatamente. Nossos recursos de qualidade. Exatamente. Muito bem lembrado, tá?
Isso aqui também é comum na personalidade taurina, que você fala, eu trabalhava com uma pessoa de touro e eu falava um monte de coisa, ela concordava com tudo que eu falava. Fazia só o que ela queria. Então, evita o conflito, faz só o que quer. Então, eles vão fazer um pouco isso e vão se desviando, sabe? Aquela coisa de só quero paz de espírito. Evita o conflito, né? E às vezes a gente às vezes precisa enfrentar, né? A gente, infelizmente, ninguém gosta, mas às vezes a gente tem que, né, sair um pouco da nossa zona de conforto, do nosso espaço de paz. Então, até coloquei, né, uma frase que costuma ser típica do taurino, que os olhos não veem e o coração não sente. Né? Então, tá tudo bem, né? Vou fazer do meu jeito, tá tudo bem. Ninguém vai perceber. Ninguém vai perceber, tá tudo certo. Então, só que o que acontece? Né? Isso, a curto prazo, pode realmente trazer uma segurança, uma paz, mas a longo prazo, né, pode criar uma falsa sensação de paz e harmonia, pois fora da aparente e temporária segurança, as situações estão ali acontecendo. Então não adianta, né? Você pode hora ou outra a gente vai ter que enfrentar certas coisas. Hora ou outra a gente vai, sabe, inclusive as nossas questões internas, né? Muitas vezes a gente fica ali tentando evitar olhar, mas não adianta, né? Vai acumulando. Então, também nesse momento do ano, por isso que eu sugeri pelas 3 questões, porque nesse momento do ano é oportuno para a gente conseguir olhar com mais clareza e efetividade. Né? Não é me culpando, não é isso. Mas, né, o que eu posso fazer? O que isso está velando? Né? Se eu tenho alguma característica que ainda provoca sofrimento, atividade, dor para mim, para o outro, ela com certeza está velando algo maior, né? Algo mais positivo. Então, se eu também fico ali e não olho para isso, eu estou represando algo de bom que pode vir a circular no meu mundo interno e para as pessoas ao meu redor. Então, sim, é importante olhar e seguir em frente. Né? Então, essa atitude, olha só que interessante, essa atitude de manter uma falsa segurança é representada, olha, em português, é representada pelas palavras-chave da personalidade taurina. Então, lembra que a gente viu que o mantra espiritual é eu vejo e quando o olho está aberto, tudo é luz. No nível da personalidade, a palavra-chave é que a luta seja sem desânimo. Então, aí a gente percebe que a própria personalidade taurina, ela é determinada. Isso não é uma coisa ruim, né? A luta seja sem desânimo. Então, vamos lá, vamos continuar com força, com coragem, isso também é bom. Né? Então, ó, eu até escrevi, touro não se desanima nesse nível porque tem muitas maneiras de se isolar das dificuldades, se distrair pelo conforto. Mas, se não formos cuidadosos, ficamos tão envolvidos nisso, isso tudo que a gente vai compensando, que a gente vai fazendo, que às vezes a gente esquece do nosso próprio caminho interno, né, da nossa própria subida. Então, de novo, não é que seja ruim. Tudo, gente, é a medida que a gente dá. Né? A consciência que está, se eu estou consciente desse meu conforto, desse meu momento de segurança, mas eu também estou consciente de que tem outras coisas a lidar, a gente vai levando isso e incluindo tudo. Né? Nossa vida é uma vida de inclusividade, não é de separatividade, não é de culpa, não é isso. Mas é para a gente colocar esse nosso olhar, para a gente não se distrair. Coloquei tudo isso, porque nesse mês a gente tende a, por conta da influência taurina, e a gente também é personalidade, a gente é impactado pelo aspecto luz, né, de iluminação, mas a gente também é impactado pelo aspecto sombra, porque a gente é assim, né? Como todos os heróis dos mitos, a gente tem uma parte humana e uma parte divina. Então, tem que a gente olhar para as duas. Então, o regente da personalidade de touro é o planeta Vênus. Né? Não é surpresa, é a deusa da beleza. Mas Vênus representa mais do que aparenta. Vênus é um planeta de quinto mar, lembra? Do conhecimento concreto, da mente inteligente. Então, o que ele faz? Olha só, ele instrumentaliza a personagem taurina para satisfazer seus desejos, não só pela capacidade atrativa, mas também através de estratégias. Então, por isso que eu falei, o touro parece meio bobão, mas é esperto. E é muito inteligente, porque tem
essa Vênus, e Vênus, a gente costuma, na astrologia tradicional, apenas associar a beleza. Então, Vênus é também a deusa da inteligência. Né? Além de ser a deusa da beleza é também uma inteligência. Basicamente, muito astuta, né? Essa é a visão mais esotérica? Na verdade, era para ser de todos, Sim, porque sim. ela também é. Na mitologia clássica, ela também é. Mas, em geral, fica um pouco mais fixado na beleza. Fica mais superficial. Aí eu coloquei só umas coisinhas, só para a gente lembrar que a gente fala muito que a gente está na era de entrando na era de aquário, né? Então a era anterior era a era de peixes, porque aqui nesse sentido, a mandala astrológica vai no sentido inverso. Então a gente está quase na era de aquário, a gente teve na era de peixes, no início da era cristã, com o Mestre Jesus. Aí a gente teve depois 2.000 anos de era de Áries, e depois 2.000 anos de era de Touro, ou seja, a gente está falando de um período mais ou menos entre 4.000 e 2.000 anos antes de Cristo. Qual foi a civilização que historicamente a gente tem mais lembrança ou potência ou presença nessa etapa da história? Os egípcios, principalmente. Né? Então, o touro era um símbolo muito forte no Egito. E o Egito era uma civilização muito conhecida por sua beleza. Né? Olha para a organização das pirâmides, dos monumentos, a maneira como eles construíram as cidades, né? Como eles até embalsamavam os corpos, tinham uma influência muito forte. Ao mesmo tempo, eu falava da civilização indiana, também é uma civilização muito antiga. Então, a gente também encontra registros dessa influência taurina com os antigos yogis, e eles diziam, muitos usavam um chifre aqui que representava essa sublinguagem, né? Dos dois olhos materiais para o olho da iluminação. Tinha também no Egito um touro chamado Rep, que aparecia com antigas imagens, ele era um touro, um símbolo de fertilidade e de potência. Então, só coloquei algumas referências históricas para a gente associar, quando a gente vê símbolos, para saber que aquelas civilizações elas respondiam. Né? Como se a gente olhar no Antigo Testamento, tem muita referência sobre o carneiro, que é um dos animais que representa Ares. Na vida do Cristo, a gente tem muitas passagens com o peixe, né? A multiplicação dos peixes, com os apóstolos que eram muitos pescadores. E aí a gente tem também, né, no final, eu acho tão bonito, quando ele já passa pelo processo de crucificação e os discípulos não reconhecem, ele passa no meio deles e não reconhece. A mãe era outra, ele já estava transfigurado, mas quando ele parte o pão, os discípulos reconhecem. E aí ele fala: vocês vão me encontrar em tal lugar, tal quando vocês virem um homem carregando um jarro. Porque o nome de aquário verdadeiro não é aquário, é aguadeiro, ou seja, aquele que dá água aos que têm sede. Então, por isso fala: vocês vão me encontrar lá nesse lugar, que vai ter um nome segurando. Ou seja, é um prenúncio já do que a gente está vivendo hoje com esse momento de manifestação para a vida, né? E aquário é um lugar, né, que aquário separa, repete. Exatamente, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com os símbolos dessa energia aquariana, que é a energia de libertação, de fluxo, né? O trabalho do Hércules de Aquário, ele pega o curso dos rios para limpar os estábulos. E abre tudo. Coitadinho. E aqui, Aldebaran, pensando em astronomia, né? Aldebaran é uma das estrelas mais brilhantes do nosso céu e ela fica na constelação de Touro. E se a gente pegar os antigos mapas, está muito diferente. Mas a cabeça de Touro e o chifre, eles estão representados ainda na atual constelação. Então, até escrevi, as estrelas da sua constelação compõem a cabeça e o chifre do Touro, e trazem nossa atenção ao olho. Seu olho é representado pela estrela de Aldebaran, muito brilhante. Não, acho que não precisa. Então, aquilo que eu falava, né? Aprender a focar esses olhos espirituais também é visto no trabalho de Hércules. Eu falei a primeira parte, que ele tem que tirar o touro da ilha de Creta para o continente. Mas no caminho ele encontra 3 ciclopes. Ciclope é aquele
né? Vem da mitologia grega. Brontes, Steropes e Arges, cujos nomes significam força, luz e velocidade. Eles transmitem a Hércules as qualidades de estabilidade, paciência e persistência. Simbolicamente, Hércules está reunindo e elevando seus desejos inferiores para se abrir o olho. Então, do mesmo jeito que ele faz com o touro, ele vem para cá e leva para o continente, ele está transformando os desejos em aspiração, ele está também transformando os seus desejos em visão, transferindo essa informação de um chakra para o outro. Moderação, lembra que eu falei, né? Dos nossos dois olhos para cá? A mesma coisa, quando todas as passagens na vida do Cristo, elas acontecem no alto de montes. Eu lanço o sagrado para todas as religiões. Quando a gente vai subir uma montanha, a gente vai deixando simbolicamente as nossas opiniões mais calorosas, a gente vai deixando as nossas paixões de lado e a gente vai subindo e vai se moderando, né? Até que a gente consiga enxergar as coisas. Do cume da montanha, a gente enxerga 360, né? Quando eu estou aqui, você enxerga a minha parte. Então, simbolicamente, quando a gente sobe um monte, né? A gente vai deixando os nossos excessos e vai focando naquilo que é comum a todos nós seres humanos. A gente vai deixando as nossas diferenças e vai passando a uma unidade de alma. Então, a nossa consciência, ela busca muito a uniformidade. Então, o que é a uniformidade? É unidade na forma. Então, se você tem uma forma semelhante a mim, eu te aceito. Se você não tem, você não é do meu time. Né? Você não tem a minha religião, você não é do meu grupo. Né? Se a gente olhar a natureza por si só é diversa, ela tem a diversidade. Então, as formas precisam ser diversas, mas o nosso lugar está na unanimidade, na unidade de alma, unidade de propósito, unidade daquilo que é comum a todos nós, que é a nossa essência divina. Então, se a gente está na base da montanha, a gente está muito lidando com a uniformidade. Quando a gente sobe o cume, a gente lida com unanimidade, que é essa unidade de alma. E é por isso que no caminho do discipulado, a moderação é uma qualidade-chave para a gente transcender essas polaridades que a gente vive. As emoções erráticas e inclinações egoístas também são representadas pelo Minotauro no labirinto grego. Né? Então, o Minotauro, coitado, ele ficava lá perdido, não conseguia sair do labirinto, que é o touro também, né? E aí, então, até que ele encontra sábio que ajuda. É ilusão. Exatamente. Então, no nível da alma, a gente saiu daquele lugar, né, muito do desejo, agora a gente está no nível da alma, e é o yogi clássico, que ele usa a vontade para transmutar a natureza inferior e despertar para a luz. Por isso que o mantra é eu vejo, e quando o olho está aberto, tudo é luz. A iluminação se dá através de estados progressivos. Vemos quem somos, descobrimos o real, desenvolvemos a sabedoria, que nos ajuda a dissipar os nossos encantos e desejos egoístas. No fim das contas, é o livre-pensar. A gente só executa o nosso verdadeiro livre-arbítrio, essa é uma palavra muito usada, especialmente no Espiritismo, né? Mas a gente, de fato, só usa o nosso livre-arbítrio se a gente está no livro dos desejos. Porque se eu não estou no livro dos desejos, eu não tenho livre-arbítrio. Eu respondo aos estímulos que chegam até mim. Não sei eu que escolhi. Veio uma coisa, eu respondi. Veio outra, eu respondi. Né? Não estou exercendo a minha real capacidade como humano, que é essa capacidade de discernimento, de escolha. Então, a gente só faz isso à medida que a gente vai se desidentificando. Touro é um signo pensando agora na astrologia, né? Touro é um signo de terra, junto com Virgem e com Capricórnio, e é um signo da cruz fixa, que é a mesma cruz que tem Touro, Escorpião, Aquário e Leão. Essa cruz, ela é chamada de cruz fixa, e ela é chamada de a cruz do discipulado. Ele é a cruz da iluminação. Então, ao passo que a cruz mutável a gente associa com mais a personalidade, a cruz fixa com esse caminho de discipulado e a cruz cardinal é o caminho já do iniciado. Então, é por isso que nos momentos
nas luas cheias do signo de luz fixa, ocorrem as maiores possibilidades de iluminação, porque é a luz propícia para quem está buscando iluminação. Então, só dar um resuminho, só para ficar mais didático, né? Toda a consciência se torna fixa ou materializada. Lembra que Ares era mais uma ideia? Em Touro ela fixa, né? Como se ela encarnasse. Em Virgem, quaisquer apegos rígidos à matéria são dissecados, quebrados, redistribuídos, né? Difícil lá. Saudade. Acerta tudo, né, Tati? Eu não sei o que seria essa verdade. E em Capricórnio é a compostagem final dessas ideias, né? Então é como se Capricórnio é o 10º signo, então é um signo de culminação. E aí, então, ao mesmo tempo que é o velho, ele é o velho que se prepara para depois transcender. A gente diz que a gente tem 2 signos que são mais transcendentais, Aquário e Peixes. Eles saem dessa relativa, como chama esse nome? Atividade, que é normal? Normose. Normose, que chama? É que na psicologia a gente fala normose, que é o normal, que é considerado normal, mas é um normal doente. Essa normose para os níveis mais transcendentes, mais transpessoais. Então, em Capricórnio, é o último signo desses 10, desse ciclo mesmo, para depois terem os 2 que aí têm missões mais específicas, né? Aquário é o servidor e Peixes é o salvador. Mas em Capricórnio, então, isso é como se culminasse para dar origem ao mundo. Falando um pouquinho dos raios, né? Touro é um signo de 4º raio, a gente falou de beleza, a gente falou de busca por harmonia, então são todas as características do 4º raio. Então, vou até ler, porque senão vou passar muito rápido. O Touro começa a fixar o espírito na matéria, e o faz com a ajuda do 4º raio, através do conflito. O conflito, a harmonia, a beleza do plano emocional e suas conexões com o Touro podem ser facilmente vistos durante o mês de Touro no hemisfério norte. A beleza está em toda parte, assim como na tendência à oscilação em nós, seres humanos. Então, essas características, que o 4º raio, a gente é o 4º reino, né? Então, a gente é o reino humano, depois dos minerais, vegetais e animais, temos humanos. Então, a gente também, por sermos o 4º reino, a gente também é regido naturalmente pelo 4º raio. Então, naturalmente, a gente tem uma influência mais forte de tudo. Nos estados mentais e emocionais existem conflitos de todos os tipos, até que Chita é um nome indiano, para a gente compreender, tá? Seja redimido e a consciência seja elevada para as intuições. Então, ou seja, o nosso objetivo de vida enquanto humanidade é o ganho de consciência. E o método para ganhar consciência é a experimentação. Lembra que eu falava que todo tem a ver com um acúmulo de experiências? Então, a gente é muito motivado por essa experimentação e, naturalmente, a experiência promove conflitos e os conflitos promovem crescimento. Aí, Touro tem um outro regente, que a astrologia clássica não fala muito, só a astrologia esotérica que fala mais, que é o Vulcano. O Vulcano, ele era um deus na mitologia muito forte e ele forjava o seu próprio martelo. Então, aqui mostra uma característica também de força, de vontade, de determinação. E, no ponto de vista, quando a gente pensa em níveis espirituais, quando a gente pensa no Festival de Rezar, aí a influência é muito mais de Vulcano do que de Vênus. Quando a gente tem um ascendente em Touro, a gente tem mais ainda a influência de Vulcano do que da própria Vênus. Que é muito legal, ó, porque ele era o deus da forja, ele vai remodelar a nossa mente para refletir melhor na nossa realidade espiritual. Então, ele traz essa potência. O discernimento dessa forja ajuda o Touro a ver o valor da aspiração mais do que desejar e se entregar aos prazeres materiais. Então, essa influência espiritual
é muito mais do Vulcano agora, para a gente pensando no nosso festival, é muito mais de Vulcano do que de Vênus. É muito mais desse impulso para dessa habilidade que a gente tem de, como se a gente pensasse em neuroplasticidade. O Vulcano, em termos mentais, seria mais ou menos a neuroplasticidade, essa habilidade que a gente tem de mudar mesmo as nossas características de pensamento. Ele oportuniza uma forja nova. Então, é muito bonito. Que é quase o oposto do que a gente vê no nível de personalidade do touro, que é fixo, que é inflexível. Teimoso. Então, a gente tem essa oportunidade, olha que bonito, né? Esse Deus, uma forja, traz para a gente essa ajuda nesse momento. No nível da alma, todo está equilibrado entre o céu e a terra. Entender como valorizar as coisas do mundo, olha que bonito, né? A gente valorizar as coisas do mundo sem estar absorto nelas, a ponto de bloquear o progresso espiritual. É algo que o taurino está profundamente ciente e passa algum tempo tentando resolver. Então, para a gente que está aqui buscando essa energia de exato, é para mim uma oportunidade de como é que eu... Porque também pode ser que eu esteja negligente com o meu corpo, pode ser que eu esteja negligente com as minhas necessidades, pode ser que eu esteja negligente com a minha vida financeira. Então, esse é o momento do ano de equilibração, de eu perceber que cada coisa tem o seu valor, né? De que eu preciso também olhar para esse corpo, preciso olhar para as minhas questões materiais e também olhar para as coisas espirituais. Lembra que o Cristo disse também? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, a gente também precisa fazer isso. Tem o César aqui que chama a nossa atenção. Vai me cuidar, vai me comer, o que acontece. E aí, então, a gente não tem como não lembrar do Buda, que sempre que a gente pensa no Buda, a gente pensa no caminho do meio, a gente pensa justamente nesse sair dos opostos e ir através da moderação, alcançando o caminho do meio. É importante lembrar que o caminho do meio também não pode ser estático. Né? O caminho do meio precisa... É um caminho de centro, de centramento. Porque tem vezes que eu vou precisar vir aqui para essa ponta. Eu vou precisar, né? Dependendo das situações que se apresentarem, eu preciso ir mais para um lado ou mais para o outro. Então, não é estar fixo, é justamente ser flexível e estar presente. Como é a demanda de cada situação que se apresenta? O que isso demanda de mim? Qual resposta eu preciso dar quando acontecer isso ou quando acontecer aquilo? Eu só consigo ter essa clareza se eu estou conhecendo. Se eu tiver de novo identificado, eu não consigo. Às vezes eu até percebo que eu não sei como ir. Então, o caminho do meio, de novo, não é algo fixo, é um estado de observação, de centramento. E aí, naturalmente, né, o que nos livra do sofrimento. Acho que até pode passar, tá? Eu já tinha falado um pouquinho, né? Só repetindo, então, as 4 novas verdades do Buda, a verdade, a existência do sofrimento, eles observavam isso nas pessoas. A causa do sofrimento é o desejo ou o apego que a gente dá às coisas. De novo, né? Por conta da nossa consciência ser aprisionada. Não é constituição ou apegos ou mais valorosos. Tudo uma questão de consciência. A cessação do sofrimento é possível. E como ela é possível? Através do caminho óptico. A gente pode passar, tá? Porque aí, o que é esse caminho óptico? Ó, que eu falei que a gente ia falar sobre, né? Então, o Buda, ele fala nessa quarta última verdade, ele fala sobre o caminho óptico. Ele diz para os seus discípulos, ele fala, olha, se vocês fizerem esse caminho, vocês se livrarão do samsara, que é a correta compreensão, a aspiração correta, a fala correta, a ação correta, o meio de vida correto, o esforço. Aqui tem erros de tradução, eu penso que é mais motivação que esforço, tá? Motivação correta, atenção correta e meditação correta. Só isso. Só isso. Dá check. Valeu, Gotama. Tá tranquilo. Até lá mesmo. Não é? Até lá mesmo.
Então, de novo, né, num ponto de vista ainda mais elevado, o martelo e a força de Vulcano para remodelar a si mesmo e ao mundo inteiro. Por quê? Né? Porque à medida que a gente está cada vez mais conectado com a nossa essência, com a nossa verdade, com o nosso Dharma, ele não é nosso. Né? A nossa vida ela tem sentido quando ela está servindo a propósitos maiores. Então, quando eu coloco as qualidades que eu já desenvolvi para o bem das pessoas, para o desenvolvimento das pessoas, eu impacto o mundo ao meu redor. Então, o Vulcano vem trazer para a gente também, nesse momento, né, como que eu estou usando os meus talentos? Para impactar as pessoas ao meu redor. Como é que eu estou melhorando a vida das pessoas ao meu redor? Não é? Como é que a gente pode usar isso que a gente vem desenvolvendo aí? Ou então até para as pessoas mexendo, para a gente, poxa, eu posso fazer um pouquinho mais. Eu tenho já uma sementinha ali que se eu trabalhar nisso, vou conseguir. Não importa, né? O número ou a evidência, mas assim, se eu tiver realmente centrado com essa intenção, nenhum esforço é perdido. Pode ser que nesse primeiro momento, tem duas pessoas. Né? Eu trabalho, brinco com os meus alunos, né? Eu faço isso com eles. Mas isso vai crescer. Nenhum esforço que a gente faz é perdido. Em algum momento, essa energia vai reverberar, ela vai se modificar e ela vai influenciar mais pessoas. Arte que não sabe, né? Exatamente. Não importa qual seja o metal. E aqui, finalizando, acho que é metal. Tem mais 3. Não? Não, mas são são só humanos. os mantras. Então, peguei 2 trechinhos de um livro que eu gosto muito, que chama Astrologia Esotérica, que ele diz assim: dizem-nos que nas profundezas do isolamento, a pessoa sabe o que deve ser feito. Todo desejo, exceto o de servir ao plano, é renunciável. Isso é consciente, né? À medida que a função particular a serviço do plano é revelada. Toda a vida é dedicada a materializá-la na matéria. Ou seja, isso é um ponto com o nosso verdadeiro propósito. Quem faz isso? É Vulcano. Né? Então, que é quem rege a gente agora durante esse nível todo, no nível espiritual. Então, a gente tem esse convite interno para ver cada vez mais o nosso Dharma, para ver cada vez mais qual é o nosso propósito. Como eu posso colocá-lo a serviço da humanidade, né, das pessoas ao redor? Isso só pode acontecer quando o todo está centrado, quando o todo centrado no espírito está isolado, mas não é isolado das pessoas, né? De novo, é desidentificado. Porque a gente precisa estar em unidade, a gente precisa estar aqui, presente com todo mundo, com todas as pessoas, né? Não é mais tempo da gente ir lá nas terras, ou nas terras, é nosso Dharma estar aqui, no meio de todas as pessoas. Mas a gente precisa, igual o Cristo dizia, né? Estar nesse mundo, mas não ser deste mundo. Então, o todo, nesse nível de consciência, né? O plano traz para a gente, a consciência de todo traz para a gente essa habilidade de estar em unidade com o todo, mas ao mesmo tempo estar desidentificado das coisas materiais. De novo, né? Não é a uniformidade, é a unidade que a gente tem aqui. Então, só lembrando, né, o horário máximo do festival vai acontecer na terça-feira, às 20 horas da noite, 48 minutos. Por que ele é importante? Porque, segundo a lenda, mais ou menos 8 minutos que abrangem esse horário, então talvez se a gente pensar 4 antes e 4 depois, segundo a lenda, tá? É o momento em que o Buda se manifesta na Terra mesmo. Energeticamente, a aura dele abraça todos nós. Então, se a gente conseguir estar conectado nesse momento, é uma oportunidade gigante da gente se iluminar e de conviver do nosso planeta, especialmente quando a gente está em grupo. Porque sozinho a gente também tem a nossa contribuição, claro, mas em grupo a gente une força, né? Ainda mais pensando na área de aquário. Exatamente. Você vai fazer ela? Lá na casinha, vai ser. Vai ter transmitido também. Uhum. E
Precisa reservar. Não, pode ir. Todo mundo é bem-vindo. Lá, coração de mãe. Qualquer coisa, a gente faz o nome. Faz na rua. A gente dá um jeito, né, Mal? A gente dá um jeito. Faz no inferno. Importante é estar junto, né? A gente estar junto. A gente conseguir se conectar, mesmo que tem gente que não pode, você está trabalhando, né? Então, só de estar, eu sempre falo, né? Tudo vai muito na nossa habilidade e capacidade, porque se a gente sozinho consegue, através da meditação, se conectar com outros grupos, então, a gente está conectado. Claro que a gente às vezes dá uma vacilada, então, estando junto fisicamente é mais potente. 7h30. Participar, vai ser a partir das 7h30 também, mais. Isso, vou abrir. Não, vou abrir tudo. 7h30. Isso vai para mais tarde, né? Vai exatamente. Se não for possível. Então, vai ser só mais aqui lá na sua Só, não vamos gravar. Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma questão, senão a gente finaliza com a nossa meditação. Vocês, como é que vocês estão? O que está presente? Das meditações vai ter de manhã, né? Não sei o que você disse. O dia que você voltar, sabe? Como a gente está nesse período tão auspicioso do ano, a gente começamos hoje, todos os dias, né? Então, segunda, terça, quarta e quinta, que são os outros dias que acontecem no festival, às 6h30 da manhã, no Zoom, a gente também está se reunindo, mas a gente só medita, então aí é meia hora. 6h30 às 7h. Das 6h30 às 7h, até porque, né? Tem que ir pro trabalho. Então, também teremos, obrigado, Tati. Segunda, terça, quarta e quinta, a gente tem meditação também assim. Paulinho, você vai explicar da água agora? A gente colocou aqui essa água de vinho, por quê? A gente faz um ritual quando a gente terminar a meditação, que é cada um de nós vem até aqui, isso representa também a Aquário, né? Cada um de nós tem acesso à água, né? Então, não precisa ninguém vir servir a gente. A gente tem os nossos próprios meios de alcançar a nossa fonte. Então, no final, a gente faz assim, que cada um se serve dessa água e a gente toma uns 3 minutos. Começa por mim e De cada vez. porque senão, coitado, fica do lado esperando ele. É bom. E os 2 mantras vão. Isso, boa. Aí a gente vai fazer esse segundo mantra e depois a gente finaliza com a grande invocação. Essa parte é bem curtinha, porque a gente já construiu, né? Então agora é como se a gente só fosse distribuir essa etapa da nossa meditação, etapa de distribuição. Como se agora a gente estivesse enchendo o nosso cálice grupal. Não faz. Deixa eu Eu vou soar 3 vezes assim, só para a gente organizar a nossa mente, as nossas emoções, sabe? Tomamos uma posição. Tomamos o alimento pessoal. Tomemos o alimento pessoal.
Shambhala, mediados pelo Cristo, e nós imaginamos, desde Shambhala, uma intensa irradiação de luz, de amor e de vontade para o bem, e irradiando. Essas qualidades, elas vão sendo irradiadas do Cristo à hierarquia, da hierarquia novamente através do Cristo a um novo grupo de seres humanos, e do novo grupo aos homens e mulheres de boa vontade, as suas organizações, grupos, iniciativas, empreendimentos, associações, abarcando toda a humanidade, abarcando os animais, vegetais, minerais, de modo que toda forma de vida planetária, nesses instantes, receba a luz, o amor e a vontade para o bem. Nós nos colocamos na parte que nos cabe neste grande esquema planetário. Nós nos colocamos junto ao mundo em uma atitude de receptividade à luz, ao amor e à vontade para o bem do Cristo. Nós imaginamos essas qualidades no peito, fortalecendo, inspirando, especializando o mundo. Nós destacamos a qualidade de alma, recebendo do Cristo e irradiando a humanidade. Sustentando na consciência este grande esquema planetário e, ao mesmo tempo, focalizando a atenção em receber do Cristo e irradiar a humanidade, nós entoamos centro de todo amor, eu permaneço. Desde este centro, eu, a alma, me exteriorizarei. Desde este centro, eu, aquele que serve, trabalharei. Que o amor do centro se irradie por toda parte, em meu coração, através do meu grupo e em todo o mundo. Ao finalizarmos a nossa prática dessa prática, nós entoamos a grande invocação, imaginando o Cristo irradiando luz, amor e vontade para o bem toda a humanidade.
Este o ponto de luz na mente de Deus, que aflua a luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Este o ponto de amor no coração de Deus, que aflua aos corações dos homens, que o Cristo retorne à terra. Desde o centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Desde o centro, a que chamamos raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz, e que ele cede a porta onde mora, que a luz, o amor e o poder restaurem-se plano na terra. Quando a gente terminar, a gente gosta de pensar muito sobre o nome. A gente vai dar um pouquinho. Pode ser.
nutrição, então, está aqui hoje, bem maior, sempre tinha esse amor, né? E como vez, Então, a gente está hoje e amanhã, nesses 2 dias de preparação, terça